Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Unbreak Podcast, né, Chicão? É isso. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Chico Sá. Oi, Thiago. Olá, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez aqui num bate-papo sobre carreira, sobre o trabalho, sobre as relações que o trabalho traz e nos proporciona. E é isso, né, Thiago? Vamos bater esse papo aqui descontraído novamente. É isso aí. E sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, né? Entra lá, o Unbreak Podcast. Isso. Sigam, compartilhem, dê Mas, o like. mais importante, no canal do YouTube, se você espalhar e se inscrever no nosso canal, você vai estar ajudando a gente e outras pessoas que queiram se interessar, ouvir as histórias dos nossos convidados, que são especiais, são histórias que motivam, né, Thiago? Exatamente. E aí, cada vez mais, a gente traz gente super bacana aqui para bater um papo. Espalhem a fofoquinha do bem, né, Chicão? Fofoca do bem. É isso aí. E aí, se você quiser, tiver afim de gravar num estúdio bacana... Tá né? pensando em criar um podcast? Exatamente. Tá procurando um estúdio? Não sei o que cast, não sei o que pode e tal. Pode vir aqui. 42live.com.br. Vocês entram lá no nosso site, lá tem todos os contatos. Você procura pelo Henrique. Aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, Exatamente. próximo ao CEAGESP. Um estúdio classudo aí, que os caras são muito bons, muito bacanas. Faz um bom trabalho, né, Chicão? É isso. E quem que é o nosso convidado de hoje, Chicão? Thiago, olha, a gente trouxe muito especial com um convidado que nós vamos bater um papo interessantíssimo. Ele é engenheiro, mais um engenheiro. Mais um engenheiro na nossa mesa. Vão anotando aí, engenharia está sempre no top. Engenheiro, hoje ele é General Manager, ele tem mais de 20 anos de experiência de liderança em multinacionais, trabalhando em vários países, Brasil, Argentina, Panamá, Estados Unidos. Tem vários cursos que ele fez em Harvard. Sim, o homem estudou em Harvard. Temos um Harvard aqui. Temos um Harvard aqui. E ele vai agora ser, assim, vamos ouvi-lo, conhecer a história do Gabriel Rassotti. Seja bem-vindo, Gabriel. Seja obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado, Chicão. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado por ter-me aqui. Que isso, nós que agradecemos a presença de compartilhar um pouco a sua história conosco. Né, a gente já bateu um papo aqui para esquentar, né, Chicão? Os tamborins. A gente entende que a ideia aqui é compartilhar, bater um papo sem compromisso algum. Então fique tranquilo que vai dar tudo certo, né, Chicão? É isso. E para a gente conhecer você, qual que é a história do Gabriel Rassotti? Como é que você começou a sua vida profissional? Quando você era o Gabrielzinho, né, Chicão? Gabrielzito. Gabrielcito. Gabito. O Gabito. Minha mãe dizia assim. Então, na minha vida profissional, você se refere a como decidi por engenharia, por exemplo, porque acho que é uma decisão difícil, um momento difícil. No meu caso particular, eu comecei até fazendo um teste, que nesse momento, eu lembro que tinha uma moça que estava estudando psicologia e disse, eu posso te fazer um teste vocacional, que dizia. E foi engraçado, não? Porque eu realmente não sabia o que estudar. Então, ela, na primeira sessão, ela falou, Gabriel, assim, o que você acha? Se você tivesse que decidir agora, o que estudaria? Mas eu não sei. Não, mas fala o primeiro que você cura para cá. Engenharia. Muito bem. Fizemos 6 meses, porque acho que ela estava por se formar, então acho que era o trabalho prático dela também. 6 meses, pergunta, sessão. Eu até comecei a gostar da psicologia com tudo isso. E quando terminou, coisa que falou, olha, Gabriel, você tem muita facilidade para tudo, porque você gosta de estudar matemática, que normalmente é difícil, você se expressa bem, poderia ser advogado. Então, como que não foi muito clara, na verdade. Acho que serviu mais para o trabalho prático dela que para mim. Mas para mim foi interessante, porque nunca tinha falado com uma psicóloga, uma estudante de psicologia, então até que aprendi bastante disso. E ela acabou como que dizendo, mas acho que engenharia, que você tinha comentado, pode ser. E aí foi que eu comecei a pensar em engenharia de alimentos, que eu achava que era interessante, até pelo potencial da Argentina e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que pegou em mim era também já o marketing, a parte comercial. Eu acho que isso tinha a ver mais que nada com o trabalho do meu pai. Meu pai, ele era advogado, mas ele sempre tinha trabalhado como advogado em empresas. Então, ajudando a formar a empresa e tudo isso.
e ele acabou trabalhando mais, se dedicando mais a uma delas, que era uma distribuidora e produtora de laticínios, que em sua época tinha um doce de leite na Argentina, muitos anos atrás, que era famosíssimo, que chegou a ser muito famoso, que era o Gándara. E então tem essa experiência de criança, de papá trazer produtos novos, trazia como queijos e dulce de leite de vários sabores diferentes, com rótulos diferenciados. Dizia, vamos escolher um. E então eu via que já traía e a gente participava, escolhia, ou pelo menos sabia o que eles estavam escolhendo. E depois outra vez dizia, no final a companhia escolheu isso. E depois dizia, agora vamos fazer propaganda. E então trazia vários videocassetes com propaganda. Então eu acho que de pequeno eu comecei a ver essa coisa interessante de como se cria um produto e como depois acaba na televisão e na gôndola. Então acho que talvez foi isso que me interessou de marketing. E a dizer verdade, eu acabei estudando engenharia porque nessa época eu até pesquisei por marketing, mas foi vários anos atrás, vamos a dizer. E nesse momento na Argentina havia poucas carreiras de marketing, eram quase todas administração, marketing, ou de marketing eram muito curtas, muito novas, então não parecia uma coisa tão interessante. Então eu acabei indo por engenharia industrial, que era como que cobria tudo, e em uma universidade, a UCA, que seria como a PUC da Argentina, que era mais orientada a negócio. Então, engenharia industrial, mas na católica, negócios, que era mais voltada a negócios. E acho que foi o caminho mais longe, não, para chegar à administração. Talvez teria sido mais curto fazer a administração, mas foi bem interessante porque o que sempre acho e o que a gente fala com amigos engenheiros, a engenharia te abre a cabeça. Então, você acaba conseguindo resolver qualquer tipo de problemas. E então, depois pode trabalhar em várias coisas. Pode trabalhar em uma fábrica, ou pode trabalhar em administração, ou pode trabalhar em finanças, ou em marketing, porque você já sabe resolver problemas, sabe como as coisas funcionam. E em marketing, isso em particular é muito importante, porque em marketing você é um mini gerente geral de tudo. Então, não é que você só sabe de brifar a agência e fazer propaganda, não. Você tem que saber de como o produto é fabricado, de primeiro, como pensa o consumidor. Tem que saber psicologia, sociologia, se tem que, pelo menos, entender um pouco disso. Como funciona a fábrica, as finanças, a logística, um pouco o coordenador. Em teoria, o ideal é que o marketing tenha espaço para conseguir coordenar tudo isso. Então, acho que a engenharia ajuda bastante para isso. Sim. Boa. E com isso tudo, desculpa, mas eu ultimamente estou com uma tosse terrível. Não, eu também, estou assim contendo. Terrível, terrível. Mas assim, essa curiosidade também ela é uma coisa inapta, né, da pessoa de querer conhecer, de querer saber como isso se resolve, como se faz isso, como o marketing se desenvolve e tudo mais. E aí também, você teve uma carreira aqui brilhante, né? Você passou por várias empresas e também esse lado humano de relações com as pessoas do seu time, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente ajuda e é ajudado, né? E como que é essa relação assim que você prosperou com o seu time, com as pessoas? Bom, essa é outra coisa fundamental e de novo, eu acho que eu também via muito isso no meu pai, porque ele entrou como advogado, mas acabou sendo gerente da companhia, entre outras coisas porque ele conseguiu organizar bem a parte de fretes. Então, a parte de fretes sempre foi uma coisa complicada, sobretudo por a parte legal, que se o caminhão é da empresa ou se é do freteiro. Então, ele até que começou por esse lado, e eu veia também, eu acompanhava ele os sábados, por exemplo, a distribuidora. Eu via como ele falava com todo mundo. Eu já do comecinho comecei a perceber a importância de realmente me relacionar com as pessoas. E com todo mundo, não? Porque tem vezes que, muitas vezes eu falando com as pessoas, percebo que dizem, não, porque fulano agora que é gerente não fala mais comigo, não diz mais oi. Não... tem isso, né? E para mim isso foi muito marcante. Agora estou lembrando coisas, eu não sou muito bom de memória, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado para fazer um trainee, eu ainda estava em 6º ano, foi uma fábrica que era Vasa, que era Vidreria Argentina Sociedade Anônima, que é Pilkington Glass. Com certeza deve ter no Brasil uma das maiores fabricantes de vidro do mundo.
eu tinha uma entrevista com o engenheiro Caratini, que era o chefe de planta. E quando eu estava esperando ele, passou uma pessoa aí, um empregado que trabalhava aí, acho que na porteria. E disse, você vai falar com o engenheiro Caratini, que era o diretor da planta. Ele é um cara muito bom. Acho que foi ele que me falou. Um cara muito bom, porque ele é o chefe de tudo. Ele todo dia fala comigo, me pergunta como estou cada vez que passa a porta. Tem muito aí gerentitos que nem falam comigo. Então, para mim, foi o primeiro grande aprendizado isso, porque era uma coisa tão lógica. Eu dizia, mas como que ele fala assim? E eu depois, durante a minha carreira, eu percebi isso muito. Sim. Percebi pessoas que, não sei, já no momento que dão um cargo tal, ou dão um escritório um pouco melhor, eles já creem que são. E a gente todo é prestado. A gente está aí para administrar, para ajudar. O cara acha que ele criou Deus e depois o universo. Né? Ele é o criador, né? Mas por isso eu acho que esse sistema de relacionamento com a pessoa é muito bom senso. É decir, para mim é bom senso. Se você realmente... E eu falo isso muito com os times que eu tenho. Não é que eu leí ou é uma coisa que eu quero recitar, o time é o mais importante. Gente, eu em algum momento, nos últimos 20 anos, devo ter aprendido isso. Mas depois comecei a aplicar e sempre deu certo. Então, quando eu falo isso com meu time, quando eu tenho um time novo, eu falo, gente, para mim, vocês realmente são o mais importante. Não porque eu seja, queira me beatificar, queira ser santo, sino porque isso funcionou muito bem. Sim. É dizer, as pessoas é o primeiro. É dizer, muitas companhias dizem, o mais importante não é o prédio, o mais importante são as pessoas que fazem acontecer. Então, eu não só que acredito nisso, sino que eu comprovei isso muitas vezes. Por isso, cada vez que eu chego a uma posição nova, eu realmente brigo por ter o melhor time. Que depois, sobretudo uma companhia grande, dá problema isso. Sobretudo na calibração de final do ano, que tem que brigar, porque você, se tem o melhor time, tem que manter esse time. Sim, Mas eu prefiro comprar essa briga no final do ano, na avaliação do meu time, e defender eles, e ter o melhor time. Acho que isso faz toda a diferença. A gente já discutiu aqui várias vezes sobre liderança, né, Chicão? E é algo, na verdade, infelizmente ainda existe muitas pessoas que não têm uma liderança como um viés, né, da sua profissão. De respeitar as pessoas. Exato. E aí acaba que, você é o 38ª pessoa que a gente entrevista, né, bate esse papo, troca ideia e tal. E liderança foi um dos top, 5 que a gente sempre comenta, da importância de ter uma boa gestão, uma boa liderança, de pessoas que te motivam e te faz o diferencial, né? E bacana é quando você aplica isso de uma maneira uniforme, e aí o que você falou, em algum momento eu aprendi isso na minha vida, né? Na minha carreira, e aplico, e tem dado certo até então, né? Exato. E isso que você falou, que tem pessoas que têm mais facilidade ou não para algumas coisas, não pode ser para a liderança outra coisa. Numa época era muito discutido. Você tem que se apoiar nas fortalezas ou tem que trabalhar sobre as fraquezas? Sim. Gente, não sei. Eu acho que você tem que saber quais são suas fortalezas, porque você tem que se apoiar nisso. Sim. Porque é o que você gosta de fazer, o que você vai fazer melhor. E eu acho que das coisas que são os pontos mais fracos, você tem que listar todos, tem que fazer uma auditoria, vamos dizer, de tudo isso, e decidir qual é a chave. Então, eu acho que se você... porque é introvertido, você não tem boa liderança, você tem que trabalhar nisso. Você pode trabalhar nisso. Agora, outras coisas, eu não gosto da contabilidade, eu não gosto do marketing, você pode terceirizar isso. Você pega um cara bom do teu time que faça isso melhor que você. Não tem problema com isso. Mas você tem que escolher. Acho que o importante é você se colocar aí na frente da direção da tua carreira. Sim. E você fazer a escolha. Mas acho que liderança é uma coisa que você tem que ter. Gabriel, mas continuando esse papo que é super importante de liderança, ainda mais neste momento de vida da humanidade que a gente vive, que é a pandemia. Ela transformou e muito a vida de todos, né? Claro, trouxe lamentavelmente a tristeza em vários pontos, mas também houve oportunidades em outros e tantos casos e momentos. Mas hoje eu acho que a gente está vivendo um momento de transição no mundo, entre o velho mundo, porque nitidamente aquele velho mundo, daquele jeito que era, ele não vai mais existir. E o novo, a gente está vivenciando isso, né? Por exemplo, as relações de trabalho são diferentes. Se já eram complicadas e difíceis as relações humanas, elas ficaram um pouco mais
eu acho assim, vivas mesmo. Porque, por exemplo, você viu que muita gente da pandemia decidiu abandonar o emprego, falar, quer saber? Eu já estava pensando nisso, agora eu vou tocar uma vida, oportunidade, né? Uma oportunidade, um sonho que eu tenho. Ou então essa carreira que eu tenho realmente não é aquilo. Essas mudanças de vida, de comportamento, né? Por exemplo, a liderança hoje, ela o líder, ele influencia muito as pessoas que estão em volta. Você é o exemplo para tudo ali, né? Então, assim, eu acho que numa empresa se vê muito que a conversa, ouvir muito o teu time, a pessoa que está sob a sua liderança, porque hoje em dia, você fala assim, as empresas não têm mais aquele plano de carreira, aquilo realmente acabou, beleza. Mas aí se eu sou funcionário, eu pergunto assim, aqui, beleza, a carreira quem faço sou eu. Mas em que condições? O que acontece aqui? Com quem que eu posso conversar? O que esperam de mim? Aonde eu posso conduzir minha carreira? Então o líder, ele tem esse papel. O que você vê hoje em dia nesse panorama que eu falei? Não, eu concordo bastante, Chico, porque primeiro que tudo que realmente a pandemia mudou tudo. Acho que ainda está caindo a ficha para todos nós. Uma transição que não chegou ainda. Quanto caiu, quanto mudou, em que mudou. Eu acho que mais que nada foi um catalisador, um acelerador. Acho que se acelerou muito. E isso influencia muito na tecnologia, por exemplo. É decir, tem muita mais penetração de tecnologia no dia a dia. Antes, por exemplo, fazer um call por Zoom, uma coisa assim, era uma coisa como, não quer falar comigo, não quer vir a me visitar. É uma coisa um pouco mais fria. Agora é super normal. Então, por um lado, a gente tem mais produtividade, mais ferramentas. Assim como quando surgiu, não sei, o celular. Isso trouxe novas ferramentas de produtividade. Depois o pessoal tem que saber como utilizar, porque depois o pessoal começou a trabalhar final de semana que antes não trabalhava. Aqui é a mesma coisa. Então, tem uma coisa que são ferramentas. O ideal é procurar juntos esse novo normal, que ainda não está, ainda não sabemos qual é o novo normal. Tem companhias que voltaram ao escritório, tem companhias que voltaram 3 dias, tem companhias que voltaram 2 dias. Isso é uma coisa que antes ninguém imaginava. Como? Depois da pandemia, a pessoa não volta ao escritório? Não está voltando. Ou está voltando híbrido. Então, isso 3 anos atrás ninguém imaginava. Muita empresa entregou o escritório aí, né? E muitos até entregaram o escritório. Sim. Então, muita coisa mudou. Eu acho que ainda estamos tentando entender que mudou e que não mudou. Mas como tudo na vida, a mudança, sobretudo as tecnológicas e as sociais, comportamentais, é uma mudança brusca, dá um pouco de medo no começo, mas a gente tem que absorver e tem que ver no teu negócio, na tua empresa, como você aproveitar isso melhor. Então, outro que você falava, a liderança se mantém igual. Não muda, somos pessoas, temos que nos organizar, temos que colaborar, temos que construir um time colaborativo e, na medida que estas mudanças ajudam, alavancam. E tem outras coisas que não ajudam, porque um time novo, um time jovem, está menos próximo. Então, acho que está muito no manager conseguir conciliar tudo isso, mas com certeza mudou muito e tem coisas que você pode alavancar, tem coisas positivas. Sim. Você pode poupar em viagens, por exemplo, para visitar alguns clientes, você pode ter mais flexibilidade quando a pessoa não se sente bem, não precisa ficar em casa pelos filhos, pode ficar em casa e vai ser normal, não é nada normal. Mas, ao mesmo tempo, a parte de liderança precisa de mais foco do gestor. Sim. Porque já antes tinha muito gestor que não estava nem aí muito ligado com as pessoas não se sentiam próximas. Imagina se você passa mais tempo remoto. Então, exige mais do gestor, e acho que você, no momento, vamos supor que você tem 2, 3 dias por semana presenciais, aí tem que aproveitar mais. Sim, esse almoço, esse one-on-one, essas oportunidades, até para saber como estão as pessoas, porque muitas vezes a pessoa talvez se mostra de uma forma, mas não consegue ter espaço para contar os problemas que tem, as necessidades que tem. Você achou que na pandemia as pessoas ficaram mais acessíveis? Por exemplo, a alta gestão, por exemplo, muitas vezes as pessoas se achavam intimidadas de ir lá bater
na porta do General Manager, por exemplo. E agora no Teams, no Skype, no Hangout, você manda um oi, né? Acho que sim, por isso, porque é mais... mesma companhia onde eu estou agora, a gente não tinha muito bem definido, porque tinha Skype, Business, tinha Teams, e usava um pouco de um, de outro, assim, não estava muito oficializado. Com a pandemia, a gente não, viu? Vamos usar todo mundo Teams. Então, eu acho que isso sim foi bom, porque não só as pessoas podem entrar, sino que você, como gestor, pode estar mais em contato, mais presente. Porque você consegue dizer hoje que antes, imagina, se você recebia uma mensagem, o que está acontecendo? Não, agora não. Agora, eu concordo com isso. Isso é a parte boa da mudança. Sim. Por isso, eu acho que depende muito de cada situação. E a liderança é sempre situacional. Sim. Então, agora, acho que tem que pensar um pouco mais, tem que se esforçar um pouco mais. Exige um pouco mais. Exige um pouco mais. Mas isso da liderança, eu acho que assim, tem muita gente que ainda vê com dificuldade o trabalho... home office, por exemplo, 2, 3 dias, né? Essa híbrido que a gente fala, né? Tem alguns líderes que acham que tem que estar presencial. O cara tem que estar lá de segunda a sexta executando o trabalho. E isso acho que é assim, ele está ficando para trás. Isso é uma coisa do passado. Porque quanto mais... Exemplo, recente, mas já é passado, né? Esse é o tema aqui. Não, esse pensamento antigo, eu falo, de que você tem que ver o cara ali, senão ele não está trabalhando. Né? Mas ele tem razão. 2 anos atrás era normal. 2 anos normal, 2 anos atrás a gente tinha que vir todo dia. Mas é isso. Lembrando, que faz pouco tempo eu estava falando isso com um amigo, eu estudei 6 anos de engenharia, certo? Nesse momento era 6 anos, engenharia industrial. Teve muitas matérias, muita coisa pesada, termodinâmica, física 1, física 2. Mas a única coisa que eu lembro foi uma frase, a única coisa que eu lembro mais, alguma coisa eu lembro. Que te marcou? O que me marcou uma frase, que foi me lembro um professor muito bom, não lembro o nome, que era de engenharia financeira, engenharia econômica. E ele um dia falou, o único permanente é a mudança. Nossa. Gente, é isso. É isso. Então, você tem que saber, agora acelerou, mas o único permanente é a mudança. Então, se você não se sente confortável com isso, então tem que buscar uma profissão que vá com isso, não? É dizer, mas normalmente se você está em um negócio, está em uma empresa grande, pequena, ou na tua própria padaria, a mudança está todo dia presente. É sempre assim, e agora o único que aconteceu é que acelerou muito. Sim. E agora está freando, então também não sabemos como vai ser, porque agora está com a inércia da frenagem. Então, ainda temos que esperar um pouco para ver, mas você não pode esperar, você tem que continuar reagindo, agindo a tudo isso. Né? Até porque também as pessoas, é difícil reter as pessoas num ambiente em que você tem, por exemplo, ninguém me escuta, é difícil falar com o meu líder, com a liderança, ele nunca tem tempo para mim, né? Então, é uma dificuldade. E hoje ficou mais claro essa questão. As pessoas se incomodam com esse tratamento frio, né? Assim, pô, eu sou uma pessoa, eu trabalho aqui. Por mais que eu trabalho, hoje eu acho assim, essa mudança traz um sentimento de, assim, quem sou eu aqui no mundo? O que esse trabalho traz para a minha vida? Eu sou bom no que eu faço, eu ajudo a empresa a ganhar dinheiro, mas eu também quero ser feliz, em alguns momentos, qual a importância desse trabalho para a minha vida, né? Eu lembro do Marcão falando que cortou o cabelo 11 horas da manhã, sem peso na consciência. Sem se sentir assim, culpa, né? Meu Deus, eu tô fazendo merda, né? Não, cara, eu fui cortar o cabelo 11 horas da manhã, porque era o único horário do meu corte. Depois eu fiquei trabalhando até 8, 9 horas e boa. Eu acho que essa parte também que a pandemia nos trouxe... eu acho que deu uma mexida na empatia também. Porque até para as próprias mulheres, como a gente já viu aqui, situação que ela estava grávida, por exemplo. A gente recebeu um convidado que contratou uma pessoa grávida e na pandemia. Então, ou seja, né, que ela se sentiu acuada por esse motivo, mas, cara, super normal. Ela fez saiu de férias de maternidade, lá de licença maternidade, voltou, tudo normal, ou seja, que eu tendo a pensar
que a pandemia nos trouxe uma empatia. Como, por exemplo, é normal você estar numa reunião e teu filho gritar atrás. E antigamente isso era inaceitável. Antigamente, eu lembro, eu fiz pouquíssimo home office antes da pandemia. Até porque eu trabalho com supply. Supply tem que estar muito mais presente e tudo mais. Mas eu lembro que era assim, eu entrava no quarto e trancava a porta. Entendeu? Porque ninguém podia vir no quarto, cara. Ninguém podia ouvir que eu estava num ambiente que não fosse na companhia. E hoje não. Hoje minhas filhas vêm, sentam no meu colo, eu beijo, fala comigo. Só um minutinho. Não, filha, tá ali guardado debaixo do quarto. E beleza, entendeu? Acho que isso a pandemia trouxe, que a gente naturalizou um pouco mais essas coisas que acontecem de casa, né? Mas isso exige, ao mesmo tempo, muito mais da gestão também. Isso. Porque tem uma realidade. A preocupação vai ser, mas a gente como mede a produtividade. Chegamos a ter a mesma produtividade que antes? Está melhor? Está pior? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que exige mais, vamos ter que... Porque aí o gestor é diferente se vê todo mundo aí ordenadinho nas suas mesas, que se tem que estar imaginando onde que está cada um, Sim. que se... Não está trabalhando. Se está trabalhando, não. Se a produtividade é boa. Então, exige mais. Mas é uma coisa que tem que se acostumar. É dizer, a tecnologia, normalmente, sempre que traz mudanças disruptivas, acontece isso. Sim. Tem certeza que com o primeiro carro foi a mesma coisa. Mas para que se tem cavalo, para que quer um carro? E assim... Quebra de paradigmas. E agora está acontecendo isso, e bom, e aconteceu. Alguns estão mais antenados, outros menos, mas sempre foi isso. Sempre foi que tenha pessoas que tenham mais resistência à mudança ou não. Talvez hoje esteja menos explícito, porque Exato. Tem mais gente para julgar, né? Exato. Também, essa é a parte. Na sua empresa hoje, como que está? É híbrido? Como é que vocês trabalham isso? Na verdade, nós mantivemos a maior parte do tempo o escritório aberto. Uhum. Então, era diretamente livre. Quem queria trabalhar da casa, trabalhava da casa. Quem queria ir ao escritório, porque algumas pessoas até precisavam, se sentiam melhor, mais tranquilo. Sim. Então, a gente conseguiu... sobretudo porque o São Paulo não fechou tanto. Então, quando São Paulo oficialmente estava aberto, porque outros países foram mais rígidos. Então, isso foi bom. Aqui a gente tinha mais liberdade. Então, nesse caso, a gente manteve o escritório aberto e, recém este ano, a gente implementou híbrido, mas 3 dias por semana fixos no escritório. Sim, sim. E funciona. Obviamente, se alguém não puder ou tiver uma exceção, como você falou, é muito mais fácil agora passar um dia em casa e trabalhar de casa também. Sim. Mas isso ajudou porque somos um time bastante novo e tinha pessoas, e até foi interessante, eu acho que foi muito mérito das pessoas, a gente contratou várias pessoas durante a pandemia e realmente conseguiram se integrar e recém todo mundo se viu cara a cara agora este ano. E o negócio foi bom? E o negócio foi bom, sim, por sorte sim. E eu acho que agora a gente também até celebrou voltar. Uhum. É dizer, mas mantemos 3 dias. Até por isso, não? Porque muitas pessoas acabam tendo já obrigações de ficar em casa ou pelos filhos, uma coisa. E então é isso assim. Porque também na pandemia, né? Mas agora já estamos... As grandes empresas, ou a maioria, está em híbrido, né? Escolheu híbrido. E porque, por exemplo, o caso específico do onboard dos novos integrantes, né? Porque você fazer um onboard sem estar presente, porque você tem a cultura da empresa, você tem o jeito da empresa resolver problemas, tratar pessoas, e endereçar assuntos, né? E a pessoa não... Ele foi contratado, mas ele não entrou na empresa efetivamente, né? Que quando você entrava, você almoçava com o pessoal, você ouvia os rumores, a fofoca. Tudo isso era cultura. A fofoca é cultura também, né? Você tinha um ramal, esqueci seu nome. Entendeu? Eu lembro que quando você estava na empresa, você viu o nome do antigo funcionário no ramal, você abriu um helpdesk, então, eu quero meu nome aqui. Então. O 2032 aqui, eu quero meu nome, cara. Como mudou isso? Como mudou, né? É inacreditável. E uma pergunta, a tua base, é óbvio que hoje você é um general manager, mas a carreira foi baseada aí na área de marketing. A gente tem uma tendência boa que as pessoas de marketing que vieram aqui com a gente, que sempre conversaram muito e passaram grandes experiências pra gente. Você tem alguma história bem bacana de marketing que você se orgulha e fala, cara... Desafiadora, né? Olha que eu fiz, assim, que obviamente que a gente trabalha em grupo,
tá claro que a gente precisa das pessoas, mas tem aquelas coisinhas que você fala... Que traz a satisfação, né? Você fala assim, pô, eu fiz a... Eu tava ali. Não, na verdade eu tenho várias, porque em marketing a gente tem a sorte de estar permanentemente lançando produtos, lançando campanhas, e afortunadamente a gente lembra só o que funcionou, não lembra outro, então... Não, mas eu tive a sorte de trabalhar em empresas grandes. Sim. Então a gente teve grandes lançamentos, grandes histórias também, não? Porque hoje o marketing também tem muito a ver com a história. Sim. É decir, você já não lança um produto, você lança uma história, lança um conceito, Sim. lança o que a gente chama de uma grande ideia também, não? Sim. É fundamental, porque agora não é como antes, era até mais fácil. Você tinha um produto, colocava muita grana na televisão e já... E é por inércia. Agora não, agora as pessoas participam muito. Está mais rigoroso agora? Não sei, como falava antes, mudou. Sim, agora é assim, já Sim. quase nem lembro como era. Mas eu lembro algumas coisas, e sim, sempre em grupo, não? Eu lembro quando eu cheguei ao Brasil... a gente estava trabalhando na marca de cuidado oral. E uma das primeiras coisas que já o time local estava trabalhando bastante é que a gente não sabia o que fazer com um enxaguatório. Uhum. Que tinha vários problemas, coitado, do produto. Era uma Qual produto? Enxaguante bucal. Enxaguante bucal. bucal. O produto era fantástico, era muito bom. Mas sempre o marketing de faz 6 anos era o produto. O produto meio bom tem que vender. Mas não, o produto você tem que contar, a pessoa tem que saber. Então a gente, com o time local, porque nesse momento eu estava na matriz e depois vim aqui, então continuei esse processo. A gente fez uma análise, não? Esse é um caso de como você analisa um produto que estamos por descontinuar. Então a gente olhava, o margem era bom, o produto era excelente. Mas o problema que tinha é que ninguém conhecia, ninguém sabia que essa marca tem uma marca conhecida, mas ninguém sabia que esse produto existia. O frasco era uma garrafinha, parecia um remédio, porque era meio redondo. Né? Acho que era branco também, não era? Meio branco? Não, esse era azul. Ah, tá. Mas o problema que tinha era isso, que era um produto muito bom, muito lucrativo, mas não vendia. Então estavam por descontinuar. Falamos, não vamos descontinuar. Então aí chega o desafio para marketing. Eu lembro até porque é simples. Então, o que a gente fez, conversou bastante com consumidores e vimos um pouco, a gente chama em marketing, qual é a dor que tem o consumidor. Porque o produto tem que resolver um problema, tem que fazer um trabalho para o consumidor. E o interessante foi que, nesse caso, a dor era uma dor. Uhum. Se as pessoas sofriam quando usavam enxaguatório porque tinha muito álcool. Não o nosso. Então, a gente falou, gente, olha, o problema é que, porque você sempre é marketing, no marketing é normal, você busca, analisa tudo, então tenta buscar quais são as dores do cliente, quais são as barreiras de compra, por que não compra, porque eu estou explicando mal, porque não entendo, porque não precisa o produto. Uhum. E a gente percebeu, analisando essa categoria de enxaguatório, viu que as pessoas tinham uma dor, que era que o produto ardia muito, mas não era o nosso. Então, a gente fez uma coisa que foi interessante porque a gente fez todo local. Normalmente, uma companhia grande, você precisa de R&D, precisa de todo mundo. Mas eles diziam, gente, não temos recursos para destinar para um produto que não vende nada no Brasil, que você não sabe se vai vender. Então, a gente fez. Usa a imaginação. Fomos nós que fizemos. Então, primeiro, os 2 problemas que tínhamos era que ninguém conhecia, ninguém queria comprar, e que o produto realmente parecia muito pequeno e a garrafa não parecia um remédio. Então, o que fizemos? Fizemos uma garrafinha mais fininha, mais magra, que ficou mais alta. Então, a gente já não tínhamos mais centímetros cúbicos que a concorrência, demonstramos que tínhamos, porque antes parecíamos que tínhamos menos, porque uma garrafinha gordinha. E depois convencimos a quem tínhamos que convencer de fazer comunicação. E a gente desenvolveu uma campanha super interessante, porque aí vem a história que você quer contar. Talvez algum de vocês lembra, ou talvez não, que a gente colocava tipos científicos, assim, dentistas que descobriam, nos laboratórios da marca, descobriam que muito provavelmente o produto que você está usando tem tanto por cento de álcool. Uhum. Então, era como um descobrimento. E então, nossos cientistas
tem este produto para te oferecer, que era o nosso. Gente, e foi super, porque foi uma coisa bem feita em casa, vamos dizer. É uma característica das propagandas da Oral, né? Não, aí começamos, aí com os cientistas, dentistas, tudo branco. Mas que foi muito interessante, por isso eu lembrei dessa história, porque não só a gente relançou produtos, sobreviveu e tudo isso, sino que foi assim uma disrupção para o mercado, porque aí todo mundo começou a falar de sem álcool. Sim. Você lembra? E aí as grandes marcas tiveram que lançar também a versão sem álcool. Então, mas é isso. Então, talvez não foi o lançamento maior que eu fiz na minha vida, mas eu lembro muito disso porque foi um problema... Transformou, né? Um problema chave, a gente resolveu e acabamos, como a ideia era grande, a história que a gente contava era grande, transformou. E é isso, o produto já estava aí. Sim. Mas se você, a responsabilidade do fabricante e do marqueteiro é contar a história, porque a gente diz, contar uma história é como... Não, contar a história é realmente como você vende, como você facilita a chegada de tu produto ao consumidor, porque o consumidor tem 1 bilhão de opções. Então você tem que simplificar o trabalho e dar isso uma forma clara para que ele consiga escolher. Acho que essa foi a diferença. E detalhe, brigando com o gigante, né? Ah, não, com certeza. Tradicional. Com certeza, porque a gente não era nada nesse mercado. Sim, e depois o share cresceu, foi interessante, isso foi bom também. Essa parte boa também. Muito bom. Mudando um pouquinho, como você trabalhou em grandes empresas e em países diferentes, né? Eu queria que você falasse para a gente aqui como que essa visão de alguém de fora, que não é daquele país, para trabalhar com culturas diferentes, povos diferentes, jeitos de lidar com situações, né? Como é que é esse desafio para você? Bom, esse foi um grande desafio para mim, porque a primeira posição que eu tive fora da Argentina foi no ano 2000, eu fui para Boston e eu manejava o que eram mercados emergentes. Então, tinha América Latina, mas também tinha a Índia, muito diferente a Índia e a América Latina. Então, aí a gente começa a desenvolver isso que a gente chama de adaptabilidade multicultural. Mas agora que passou tanto tempo, eu posso te dizer que, na verdade, somos todos multiculturais. Porque se você quer ter um time, vamos dizer um time hoje, você é brasileiro, um time de brasileiro no Brasil. Se você quiser ter um time monocultural, você está perdendo muito. Então, a gente agora fala muito da diversidade. Sim. Mas o que é a diversidade? A diversidade é a riqueza desse time. Então, eu acho bem importante isso, é dizer, que mesmo estando no Brasil, você precisa ser multicultural, porque somos todos diferentes. E aí uma coisa que também me serviu muito, foi muitos anos atrás, acho que agora todas as empresas fazem, uma empresa que eu estava trabalhando, eles fizeram um teste de personalidade, acho que é o Myers-Briggs, acho que se chama MBTI, que talvez vocês ouviram falar disso. Sim. Gente, isso me abriu a cabeça, porque, bom, sem entrar muito em detalhes, porque eu não lembro também, não quero falar o que não sei, mas isso vem da teoria do Carl Jung, que ele conseguiu tipificar os seres humanos. Então, e eles simplificaram isso e chegaram a este Myers-Briggs, que acho que devem ser as duas pessoas que inventaram esse teste, simplificaram tudo e chegaram a analisar só 4 áreas. Com essas 4 áreas, tem 2 letras em cada área e chegam a 16 tipologias. E o mais incrível de tudo é que quase todo o planeta Terra pode se tipificar, categorizar em um desses 16 tipos. Então, o que tem de interessante isso e por que eu associei com a cultura? Porque o que eu aprendi disso foi que muitas vezes você não se comunica bem com um colega, ou não se entende bem com um colega, ou até com um amigo, ou até com, não sei, com tu namorado ou tu namorada, porque você acha que não, ele pensa muito diferente. Não é que ele pensa muito diferente, ele enxerga as coisas diferentes. Então, é como que fala uma linguagem diferente. Então, o que a mim me serviu nesse caso foi aprender as tipologias, que se eu sei que você é uma determinada tipologia,
E a minha é outra, eu sei em que pensamos muito diferente. Por exemplo, eu aposto que se eu te falo, gente, aqui não diz nada, você vai dizer, não, aqui diz one break, você não diz nada. E os dois temos razão, eu estou olhando isso e você está olhando isso. E isso acontece o tempo todo. Se eu sou mais extrovertido que você e você é muito introvertido, você tem uma interpretação diferente do mundo. Então, esse teste acaba te dando 4 letrinhas a cada um. E você, na companhia, faziam isso justamente para isso, porque se eu tenho muito relacionamento com finanças e com supply chain, pelo menos entender o cara de supply chain, como tenho que falar com ele, e isso era bom, era para aumentar a comunicação. Então, eu terminei pensando um pouco isso, que somos todos multiculturais, então todos somos um pouco diferentes e é interessante ponerse nos sapatos do outro e tentar entender. Obviamente que tem culturas muito mais parecidas, não? Morando aqui no Brasil, seguramente me sinto muito mais confortável que morando na China, porque a cultura do Brasil, da Argentina é muito semelhante. Isso também influencia. Mas o ponto de vista diferente, nós temos que respeitar todas as pessoas com opinião diferente, porque tem um ponto de vista diferente. E não precisa estar fora do seu país de origem, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil tem várias culturas. Logicamente, sobretudo uma cidade como São Paulo, tem toda essa cultura. Então você... Em São Paulo é mais puxado, né? Mais puxado ainda, sim. São Paulo você tem tudo. Tem realmente a gente... o mundo está aqui dentro, né? É que São Paulo é um mundo, não uma cidade, é um mundo mesmo. É inacreditável. E acaba que, por exemplo, quando você... eu imagino que você trabalhou em Estados Unidos, Boston, Estados Unidos, Panamá... Argentina e Brasil. Querendo ou não, a parte... o Brasil e a Argentina, né? A gente costuma dizer que, estamos na parte de baixo, né, do mapa mundi ali, né? A gente meio que se entende, a gente já sabe. Talvez uma cultura muito diferente foi nos Estados Unidos, né? Sim. Que acaba, querendo ou não, as pessoas são mais frias também, né? Sim. Relacionado à empatia. Mas é legal quando você fala do ponto de vista da outra pessoa, né? De você mapear e falar, cara, não adianta eu exigir que ela tenha o meu ponto de vista se a cultura, o lugar é diferente, os valores, princípios, né? E é até bom isso, porque te complementa, é uma realidade. Você não precisa saber tudo, você coloca um cara que sabe do que você não sabe tanto também. Exato, isso faz parte. Essa é uma parte de uma gestão diferenciada, né? Porque existem gestores que acham que sabem de tudo, né? Que não, eu sou o cara que tem que saber mais aqui. Na verdade, acho que não é nem ele saber tudo, ele desconfiar da pessoa. Isso é a pior parte, porque se eu entendo, eu não conheço tal assunto, eu tenho que contratar o Thiago, eu tenho que acreditar e confiar no Thiago. Selecionei ele que entende, ele que vai me dizer, né? Especialista da área, ele entende. Eu tenho que dar confiança para ele. Se você não desconfia dessa pessoa, como é que esse trabalho vai para frente, vai surtir efeito? Como é que a gente vai bater meta? Isso aí. Não, mas você falou a palavra-chave, confiança. Acho que tem 2 palavras-chave, uma colaboração e outra confiança. E as duas têm que ser ganhadas também, não? É dizer, a confiança você não faz de um dia para outro. Tem que ser conquistado. Tem que ser conquistado, exatamente. Você acaba, no mundo corporativo é com resultado, na minha opinião. A confiança, ela vem com resultado, com o seu dia a dia, obviamente, mas... E a cultura. E a cultura da empresa é importante também. Não é só o resultado, porque o resultado ele vem porque você é pressionado a dar resultados. Mas como você chegar nesse resultado de novo, as relações, a comunicação, a proximidade... Sabe, eu vi outro dia aí uma pesquisa que nas empresas em que você tem mais a proximidade, que o líder gasta mais tempo ouvindo as pessoas, entendendo o Thiago, por exemplo. Thiago, a carreira do Thiago, Thiago, o que você gostaria, o que você pensa, para onde você acha que tá bom, que não tá bom na sua vida, sabe, se sentir, cara, a produtividade aumenta 3 vezes mais, sem que haja um cargo para o Thiago. Sim, só o fato da preocupação. Só esse fato da aproximação para saber. Porque é importante para eu saber, Thiago, como é que está a vida, como é que está a família, como é que está suas aspirações. O reconhecimento, gente, isso é básico. Todos precisamos de reconhecimento, todo mundo precisa de reconhecimento. Mas o básico quase ninguém faz, né? Mas esse é o problema. Eu acho que o dia que eu
consiga escrever um livro, eu vou escrever o Manual do Ser Humano. Porque a gente... você descobre como velho, mas você descobre tantas coisas que eram óbvias, por que não são ensinadas na escola, não? Dizer, essas coisas básicas que você falou, que nunca estão. Que é ruim isso ser raro, né? É muito ruim essa coisa básica ser raro ainda, né? Sabe também, Thiago, porque o líder, ele fica com medo. Eu vou conversar com o Thiago. Vou perguntar como ele tá? Que porra é essa? Vou ter que resolver algum problema novo que não tenho. Né? Não, o contrário. Eu falei assim, putz, se o Thiago pedir aumento ou uma vaga, eu não tenho budget, eu não tenho isso para dar, então melhor é não conversar com o Thiago. Tudo bem, mas aí você tá dando um modelo de falta de confiança. Sim, exato. Isso que a gente chama de ownership. Putz, se você é o chefe e você não tem ownership da companhia, tem um problema. Sim. Então, ownership é isso. Você tem que conseguir dar explicação. É como, gente, se a polícia para você com o carro, você tem que ter o documento. Senão você não poderia estar dirigindo esse carro. Aqui é a mesma coisa. Se você está dirigindo uma empresa e você não consegue resolver essa pergunta, tem um problema. Sim. Porque até pior seria que tivesse um financeiro aí com uma gaveta de grana para dar aumento para todo mundo. Não, você tem que explicar. E é mais, você tem que se perguntar a você tem um problema de salário? Você está pagando mal o salário? Acho que e as pessoas percebem essa responsabilidade. Não tem nada mais fácil que perceber um chefe que está se cobrindo ele, que está se cuidando. E aí quebrou tudo. Aconteceu o tempo todo. Mas aí quebrou, aí não fala de confiança, não fala nada. E aí, ok, o cara termina indo a trabalhar, mas quando o dia que você pesa um esforço extra, você não vai conseguir. Sim. Porque se a empresa não tem nem cara para me explicar uma coisa tão simples como isso, ou para falar comigo, por que eu vou dar um esforço maior para essa companhia? Não estou dizendo que isso não acontece, estou dizendo que isso vai em contra de tudo que falamos antes. O que falamos antes é bonito, lindo de falar, não é grátis. Você tem que construir, tem que se esforçar. O nosso maior material são as pessoas, né? Não tem para onde ir. E é isso mesmo, né? Quando gestores que não tem medo de perguntar, e aí, Chico, tudo bem? Vou fugir, não. Não estou dizendo que não aconteça, mas é uma amostra do que acontece, do que não vai a levar as coisas bonitas que falamos antes. Exato. É a realidade, estou fazendo um reality check. Isso acontece, mas não vai acontecer outro. Exato. E o que acontece é que as empresas perdem o Thiago. Porque o Thiago estava entregando, estava com potencial, sempre ali. Mas por que foi embora o Thiago? O que aconteceu? Aí deixei o Thiago... Que pena. Deixei o Thiago ir embora, né? Quer dizer, perdemos nós, né? A companhia, além de encontrar alguém que é difícil, recrutar e tudo mais que a gente sabe. Né? Você acha difícil recrutar? De novo, em geral, talvez eu tive sorte, porque a gente realmente, mesmo agora que estamos fazendo algumas contratações recentes, a gente teve muita sorte porque realmente conseguimos as pessoas que até te deram uma surpresa positiva. Mas eu acho que depende muito também da tua proposta. É dizer, hoje as pessoas não só estão procurando, como falamos, não? A pessoa percebeu que pode exigir mais. Então, não só está buscando flexibilidade, então está me buscando um propósito. Não, eu vou trabalhar só pela grana, não sei. Então, você tem que mostrar também qual é o propósito, o que você está construindo, o que a companhia quer fazer. Acho que, realmente, se você vai fazer uma transação simples, talvez esteja difícil. Agora, se você realmente mostra que você está, realmente a companhia está apostando por essa pessoa, que está apostando pelo objetivo, pelo projeto, acho que vira mais interessante também. Sim. O que falamos antes, todo mundo quer pertencer a uma coisa melhor, todo mundo quer contribuir. Fazer parte. E é normal, é natural, todos, quando digo todos, eu também quero. Então, acho que passa por aí também. E aí acaba um bom recrutamento acaba sendo natural. Eu acho que sim. Obviamente, depois pode surgir coisas diferentes, ou talvez realmente a pessoa cresce muito e precisa mais espaço para crescer, e tudo isso pode acontecer. Mas, como eu digo sempre, se você faz as coisas de boa fé, qualquer coisa que aconteça depois vai ser para bem. E uma pergunta, Gabriel. Como que foi mudar as culturas para você, não só para o Gabriel,
mais família, né? Como que é? Tipo, sair da Argentina, ir para Boston, ir para o Panamá, vir para o Brasil. Como que funciona? Porque não é só o Gabriel, né? Tem o Gabriel, tem esposa, filho e família e tudo mais. Não, eu obviamente já estava preparado, não? Porque um pouco escolhi essa vida. Eu sempre deixei claro que estava candidateado para ter alguma experiência fora. Obviamente era por 2 ou 3 anos, não ia ser por 20 anos como foi agora. Mas eu já estava como preparado para isso. Teve a sorte que a minha esposa eu conheci em Boston. Assim que a gente acabou... ela também era expatriada, então ela também... Talvez, e ela te fala hoje que ela não imaginava não voltar nunca para a Itália também. Então, acho que... É na mesma companhia ou não? Não, era outra companhia, uma companhia europeia. Então, de alguma forma, ela tinha uma cabeça aberta para isso, mas eu acho que a que sofreu mais também. Porque sempre, quando tem uma carreira assim internacional, vocês têm que escolher qual das 2 carreiras vão a seguir. Então, não sempre é possível fazer tudo. Então, em nosso caso foi assim, também até foi natural, porque tivemos 3 filhos. E para os filhos é interessante também, porque para eles foi natural. Eles, por exemplo, aqui no Brasil, para eles era normal que tinham que falar comigo em espanhol, com a mãe em italiano e com a escola português. E eu lembro que nessa época ainda tínhamos DVDs. Eu lembro que os DVDs da Disney, você quando começava escolhia a linguagem. E para eles era super natural. Eles pegavam o controle remoto e escolhiam. Hoje vamos ouvir em português, hoje em espanhol. Então, para eles o mundo era assim. Isso acontece. Na China, tem regiões da China que falam mais de uma linguagem. Na Suíça também falam mais. Então, para a criança, isso é muito natural. Sim. E abre bem a mente, e abre muito a cabeça. Você tem 3 filhos? 3 filhos. Oh, 3 meninos. Não. 2 filhas e um filho. O mais velho, o filho, que já tem 16, e uma de 14 e uma de 12. Adolescentes, assim. Não, é tudo fácil. Tudo é muito mais... Nasceram na era da tecnologia, então é tudo mais tranquilo. E aí, realmente, né, quando você fala em adaptabilidade para criança, tanto faz. Ele é mais fácil, é natural. E o Brasil te acolheu bem pra caramba? Bem, eu tenho que reconhecer... Porque tem a rixa, a tal da rixa do Brasil e Argentina, né? Não, mas, gente, eu sou especialista nisso. Primeiro que todo argentino e todo brasileiro pergunta, ei, como é futebol? Não, na verdade é assim. Acho que eu passei por vários países e viajei bastante. Eu acho que realmente Brasil, e aí é onde você percebe que Brasil e Argentina são 2 países realmente hermanos. ¿Por qué? Porque culturalmente somos muy parecidos. Es decir, a grande influencia europea e italiana. Sí. Por ejemplo, italiano que no decían São Paulo, decían Buenos Aires o New York. Então, tem muita coisa em comum. Tenho muitos amigos brasileiros. Para mim, Brasil já era aspiracional, porque eu de jovem eu conheci, quando estava na universidade, eu vinha com amigos brasileiros. Morro de São Paulo. Não. A gente começou por Brasil. Morro de São Paulo. Trancoso na época que não tinha nada, não tinha Clube Med, não tinha nada. E realmente eu gostava de Brasil. E você percebe isso, porque também o brasileiro admira a Argentina também. Decir, Bariloche, Mendoza, Buenos Aires. Então, tem muito afeto mútuo, muito respeito e muitas coisas em comum. E para o futebol, sim, é a brincadeira. Vou dizer que é normal isso, no Mundial. Mas faz parte, mas nunca vira uma coisa assim grave. Pelo contrário, você tem um monte de argentinos que quando puder vai à praia brasileira e um monte de brasileiros quando puder vai para a Argentina também. Então a gente gosta da... Com a globalização, eu acho que a gente encurtou muito caminho, né? Assim, hoje a gente vive uma visão diferente, assim, realmente mais próxima. Tanto a Argentina como chilenos, peruanos, né? Todo mundo. Mas eu acho que Brasil e Argentina, mesmo com a brincadeira do futebol, acho que tem... É a sensação que eu tenho. Acho que se você tem que dizer com que país o Brasil está mais ligado, Chile, Peru, acho que é a Argentina mesmo. Isso é verdade. Sim. E o amor e o ódio estão sempre perto. Né? Não, realmente, esse lance do futebol na verdade, eu acho que é comum, mas existe, igual, vários jogadores argentinos jogaram no meu time.
de futebol? Sim, com certeza. O seu, não. Né, acaba que... O Carlitos Tevez, da Boca para Corinthians. Sim, foi a única coisa ruim que ele fez, talvez. Ô, Gabriel, quando você... Eu sou de Boca, assim que eu falei. Não, mas vi pro Corinthians. Quando você não está trabalhando, o que você faz para o seu lazer, para sua vida mais tranquila? Para dividir os pilares, né? Bom, primeiro que tudo, trato de aproveitar o mais possível meus filhos, que pela idade que tem, tá acontecendo tudo muito rápido, não? Estão crescendo cada vez mais rápido. Isso já caiu a ficha, então tento aproveitar eles. Não, e depois depende, assim, é normal, correr, andar em bicicleta, sair com amigos. Nos últimos anos, o que eu comecei a incorporar, aí como um exercício, talvez a parte mais engenheira da minha cabeça, todo ano tentar aprender alguma disciplina nova, alguma coisinha nova, não uma coisa. E então, aí eu vou fazendo um cardápio de coisas novas e eu consigo escolher aí, o que fazer. Então, e o que você fez? Agora, o que você fez de novo aí? Bom, nos últimos anos, foi justo antes da pandemia, eu comecei a meditar e isso eu fiquei com a meditação. Bom. Depois, no segundo ano, eu comecei a fazer Tai Chi Chuan, que é uma espécie de meditação também. Então, agora eu combino as duas. Eu faço uma ou faço outra. Então, a escolha fica mais fácil. E este ano, em particular, ficou mais difícil, porque eu não sei muito bem por que, mas eu decidi começar a aprender bateria. Instrumento, bateria. E eu sou muito ruim de ritmo, eu não sei baile, de coordenação, de música, nada disso. Mas eu percebi que quando eu tinha dois tipos de música que eu colocava quando precisava ou me concentrar ou estava estressado, era ou música clássica para ler, para me concentrar, ou rock and roll. Então eu vi que o rock and roll funcionava. Você tem um dia muito pesado, eu pego no carro, coloco AC/DC. Então, fazendo assim, eu pensei, será que seria interessante tocar bateria? E interessante pelo menos, para mim é difícil, mas eu comecei este ano, assim que ainda não sei se vai virar hobby, mas é interessante, é divertido. Eu acho que mais que engenheiro músico, né? Aqui, Sim, daqui a 10, 20 anos, pode ser. Eu admiro muito quem sabe tocar um instrumento, músico. Eu também. Né? O Thiago toca vários instrumentos. Assim, Parabéns. Ele é bom nisso. Né? Isso é bom, isso é bom para o cérebro também, muito bom. Eu engano bem. Não, e aqui também o Chico costuma dizer que para ser meu amigo precisa ser músico, porque na verdade... Me dá uns anos, Chico. Eu quero ser amigo de você, mas vou precisar 2, 3 anos. E aí você pega as mães. Mas, pô, engraçado bateria, hein, cara? Porque é difícil. É bem difícil. Eu não sabia, por isso eu entrei. Mas ao mesmo tempo é bom, por exemplo, com uma coisa que sair da zona de conforto. Sim, claro, acho importante isso. Para extravasar, né? Para extravasar é bom. Deixa eu ver aqui umas perguntas, Gabriel, que chegaram aqui pra gente. Pessoal, o que eu aprendi na pandemia foi cozinhar. Aprendi com a minha esposa, que cozinha muito bem, e eu aprendi também. Gosto. Acho que eu tenho que melhorar mais ainda, porque também é uma química. Quando eu estava aprendendo, vi coisas assim que eu não imaginava. Não, mas sabe, no molho do macarrão tem que pôr sal e açúcar. Falei, caramba, sal e açúcar juntos. É uma coisa química bastante... E juntar os elementos na cozinha e o sabor depois, todo mundo comendo, eu acho fantástico. Vou me aperfeiçoar mais ainda. Bom, tem algumas, tá? Qual a sensação de levar um produto a ser o mais vendido da categoria? Sensação pessoal. Bom, algumas vezes aconteceu, por sorte, e é uma sensação muito, muito boa, e sobretudo pelo que falei antes, não? Que eu, de alguma forma mais ou menos formal, eu tomo um compromisso com o meu time. Então, que você vai fazer a diferença para mim, e sobretudo marketing. Não? Para mim, marketing é isso. Marketing é realizar uma mudança. Então, não sempre você consegue, mas quando você consegue, a sensação é boa porque você consegue mostrar, olha, time, olha, tanto tempo, tantos anos trabalhando neste projeto e olha o resultado. E todo mundo se sente muito orgulhoso. E não tem melhor nota de reconhecimento para o time, eu fiz várias vezes, é dizer,
você tem que se sentir muito orgulhoso, olha por quê. E aí a gente tem o resultado, isso é muito bom. É aquela coisa de assim, putz, eu fiz parte desse negócio. Exatamente. Isso dá uma motivação, exatamente, um prazer de você. E é bom porque eu tenho times, bom, tem pessoas que reportam a mim que agora estão diretores de grandes companhias, não? Muito grandes companhias. Mas quando a gente se vê, a gente ainda lembra as coisas que fizemos juntos. Isso Sim, é muito perfeito, lindo, muito lindo. Bom. Boa. A outra é como é a vida de um gringo no Brasil, que a gente já falou. E aqui, assim, na tua opinião, qual o maior desafio para gerar um time de sucesso? Para gerir, né, um time de sucesso? É um pouco tudo o que falamos agora, não? Sim. É dizer, o que a gente diz em inglês, walk the talk, que quer dizer, você tem que fazer o que você disse que quer fazer. Porque as pessoas percebem, não? E, sobretudo, os mais jovens, o bom é que o mais jovem tem menos hipocrisia. Então, ele vai te dizer, na hora, não? Gente, mas você falou isso e está fazendo outra coisa. Então, isso é fundamental. Com isso, você construi a confiança e depois deixar claro quais são os valores. É dizer, se teu valor vai ser colaboração, você tem que falar isso. Então, não é que é o resultado a qualquer custo, senão tem que ser um resultado com colaboração. E também, eu acho que deixar objetivos claros. Tem uma coisa que é tão simples, não como, objetivo, tem que dar objetivo claro, não é só vender, vender que coisa, como, porquê, a que resultado queremos chegar, como queremos chegar, mas de novo, isso implica que você tem que começar o ano já sabendo o que você quer, como você quer chegar aí e que tem que fazer cada um. Então, você tem que também conseguir ter toda essa visão mental para poder distribuir essas tarefas mas é uma exigência. Sim. Porque tem que fazer todo esse trabalho prévio. Eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis isso, quando sabem o porquê estão aí, o que você quer chegar a fazer, e depois isso que falamos ser situacional. Não todo mundo precisa que você esteja acima ou que você esteja muito longe. Você tem que regular isso com cada pessoa. Sim, sim. Aí uma que voltada à cultura que nós falamos, que você falou um pouco, né? O que você leva das culturas que você teve contato? Além da visão de entender perfeitamente o outro lado. Não, isso é interessante, porque você acaba aprendendo bastante. Se as culturas orientais, o que eu aprendi é o poder da tranquilidade, que tem momentos, você precisa de momentos de foco, precisa de momentos de entender, precisa de momentos de parar um pouco. E a cultura americana, como você bem falou, é um pouco mais superficial, um pouco menos empática, também essa objetividade. Sim. E eu acho que depois, eu passei quase 6 anos nos Estados Unidos, eu virei um pouco mais gringo também. Então, obviamente, eu acabei me casando com uma italiana, porque a empatia, a cultura é diferente com o americano. Mas eu aprendi muito também de empresa americana, de cultura americana, de ser um pouco mais objetivos, é dizer, o que eles dizem, vamos a chamar gato, não? É decir, não vamos a confundir as coisas. Que a vezes os latinos sempre queremos ficar bem com todo mundo e aí enrojar. Acho que sim, você consegue aprender coisas diferentes da cultura, sim. Sim. E a Kombi é que nacional? É americana. Americana. Isso. E aí você está lá há quanto tempo? E já há mais de 3 anos, sim. Mais de 3 anos. A gente falou um pouco da empresa atual sua, né, cara? É a empresa do Grecin, né? Mas eu trouxe um produto para você depois. Não quero fazer propaganda, mas depois não, pode você vai falar depois. Não tem... Não, na verdade, estou muito contente porque me permite trazer tudo o que eu já tinha aprendido antes. É a primeira vez que eu tenho a responsabilidade total pela companhia. E era uma empresa americana que não estava aproveitando tanto todo o bom, a tecnologia, a inovação que tínhamos fora. Então, nos últimos 3 anos, realmente conseguimos renovar todo o portafolio, trazer o melhor que tinha no mundo. E de novo, tem muito a ver com higiene pessoal, com sentir-se melhor. Eu gosto muito disso, porque aí o propósito está claro. Se a gente realmente ajuda as pessoas, e como sempre falando com o consumidor, para mim foi até interessante. O primeiro que eu faço é ver toda a informação de consumidor que você tem quando chega uma categoria nova. E quando eu vi que, por exemplo, os homens temos grisalhos na barba muito jovens. Se você pode ter 22 anos, já tem, eu não sabia.
porque eu deixei barba bem depois dos 23 anos, por isso eu não sabia. Então, você vê que diferença você pode fazer, sobretudo agora com a pandemia, que todo mundo deixou barba, se você sabe que mesmo tendo grisalho, você pode ter o grisalho que você quiser, você pode acomodar, você pode fazer o que você quer com sua cara. Sim. E uma coisa que o homem não sabia, porque realmente o homem não está tão ligado nessa coisa como a mulher. O Chico é branco a barba dele. Se eu deixar... Não, eu tenho várias tecnologias novas interessantes da Grecim para demonstrar depois, não se preocupe. Tá certo. Boa. Bom, Gabriel, do nosso lado, cara, passa muito rápido, né? Que já passou da... Já passou mais de uma hora. Já passou de uma hora. Mas, assim, é muito bacana... Bom, eu acho que você é o primeiro gringo que a gente recebe aqui, né, Chicão? Não. Nosso primeiro gringo. Sei. Segundo, né? Segundo gringo. Teve. Mas, assim, é bacana ter a sua experiência e a tua vivência. A parte de liderança é latente, então, em poucas palavras, você já mata o que eu e o Chico aqui, ao longo desse quase um ano que a gente está aqui falando com as pessoas, a gente aprende muito, né? Essa é a magia de fazer um podcast do jeito que a gente faz, que chama todo mundo e quer conhecer as pessoas mesmo. O nosso prazer é chegar aqui, bater um papo, sem pauta, sem nada, de chegar e extrair o melhor das pessoas, e a gente surpreende. Porque um exemplo é que a gente não falou exatamente nada de liderança antes da gente ligar os microfones, né? E a gente tocou esse assunto de liderança aqui de uma maneira bem leve e clara. Eu acho que é o mais importante, né? E é algo que a gente sempre traz para a pauta, que quando a gente vê pessoas de liderança como você, né? Que gere um time grande, que tem uma grande responsabilidade, diferentes culturas, que você falou, etnias, diversidade, tudo mais na mesa, e você ter que liderar todo esse grupo de uma melhor maneira possível para vir os resultados. Então, isso é muito latente em você. Parabéns aí que você deu um show aqui pra gente, né, Chicão? Eu acho legal, assim, eu acho que com certeza você deve, eu vejo assim como agradecer a vida, as oportunidades que você teve, porque sem dúvida você foi um privilegiado, teve condições de estudar, e todo esse seu histórico de trabalho que você foi para os outros países só vai acumulando na sua mala de viagem experiências de trabalho, de vida, de povos, né? Que quem está com certeza trabalhando com você do lado, né? Do lado tem esse ganho, né? De trabalhar com alguém, né, que traz tanta experiência, tanta coisa. E na vida hoje, para a gente liderar, para a gente influenciar pessoas, fazer influência do bem, né? De como agir, como trabalhar, eu acho fantástico. Acho que você está de parabéns. Obrigado por você ter vindo aqui. Não, por favor, na verdade, obrigado sou eu. Realmente não só por ter me convidado, que eu vinha com muito prazer porque eu sabia o que vocês estão fazendo, sino justamente obrigado pelo que vocês fazem, porque acho que esse momento de decisão de carreira, de que eu vou fazer, um momento muito estressante, todos passamos por isso, então acho que o que vocês estão fazendo de trazer isso para as pessoas é muito importante. De fato, você falou muito bem, eu sou muito agradecido. Eu sei que recebi muito, então tudo que a gente tem a oportunidade de dar de volta, porque a gente recebe muito de outras pessoas. Sim. Então é muito bom também poder ajudar outras pessoas. E acho que o que você fazem é isso. Assim que parabéns para você e muito obrigado. Obrigado. Pelo trabalho que você fazem. Obrigado. Tamo junto, muito obrigado aí, viu, Gabriel? Espero que você tenha gostado. Passou rapidinho, né, cara? Sempre fica alguma coisa aí, mas depois a gente chama de novo e bate um papo aí de outras Traz coisas. As novidades, as inovações para o futuro. As inovações. Quem sabe o Chico não deixa a barba e pinta. Já vamos falar disso depois. Off the record. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Não esqueçam de seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts. Entra lá no nosso Linktree One Break Podcast, que lá tem tudo, né, Chicão? Instagram. Sempre as nossas conversas, algumas pílulas dos nossos convidados. Se inscrevam no canal, gente. Isso ajuda bastante a que a gente consiga trazer pessoas tão interessantes como o Gabriel. É isso aí. Muito obrigado pelo pessoal que estava abraço. Aqui. Todo mundo aqui com a gente presente aqui no YouTube. É isso aí, né, Chicão? É isso. Valeu, moçada. Obrigado, abraço. um abração. Tchau. Tchau.